Bem-vindos ao IFENEM. Vamos discutir nessa videoaula a Segunda Guerra Mundial. É um tema que é muito difícil resumi-lo nesse pequeno espaço que nós temos. Nós vamos dividir em dois momentos, então. Primeiro momento, a parte 1, e numa outra ocasião, uma parte 2, dando sequência, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939. Eu fiquei hesitante assim, porque na Ásia ela já havia começado 2 anos antes, em 1937. A gente tem uma tradição de pensar a partir da Europa, não é? Então, 1939 se encerra em 1945. Essa foi a guerra na história da humanidade, com tantas guerras, né? Com maior capacidade, que realizou mais destruição de corpos humanos. Estima-se hoje algo em torno de 85 milhões, esses números variam demais, mas é a estimativa que se tem hoje, tá? Mais aproximado, 85 milhões de seres humanos. Lembrando que no censo de 1940, a população do Brasil era de 40 milhões, menos da metade, né, dos mortos aí na Segunda Guerra Mundial. Nessa videoaula, a gente vai tentar apresentar aqui as causas motivadoras dessa guerra e o início dela. E na parte 2, a gente continua e vai para as consequências, tá? Olha, o que provocou uma guerra desse tamanho, não é? A maior guerra da história da humanidade. Ora, é importante lembrar que em novembro de 1918 havia terminado a maior guerra da história até aquele momento, que mais tarde nós a denominamos de a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela abriu feridas que não foram cicatrizadas. Os acordos de paz, os problemas suscitados pelos acordos de paz da Primeira Guerra Mundial foram enormes. E aqui é preciso destacar, sobretudo, o Tratado de Versalhes imposto à Alemanha. É um tratado muito punitivo, com 414 cláusulas punitivas à Alemanha, em que a Alemanha perdeu 1/7 do seu território contíguo, perdeu todas as suas colônias, não eram muitas, mas perdeu as suas colônias. A Alemanha ficou proibida de militarmente ocupar a região fronteiriça com a França, as margens do Reno, a Renânia. A Alemanha ficou proibida de ter um exército com mais de 100 mil homens. A Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização que era maior que o PIB alemão da época para os países vencedores. Então, tudo isso suscitou um ódio, um rancor, um desejo de vingança. Então, o primeiro ponto que eu ressalto aqui, que provocou a Segunda Guerra Mundial, foram os problemas suscitados pelos arranjos no pós-Primeira Guerra Mundial, ou seja, pelos tratados de paz. E aqui é, sobretudo, o Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, que havia perdido a Primeira Guerra Mundial. É preciso lembrar também que os anos de 1930 são anos de uma catástrofe econômica mundial, não é? A partir do craque da Bolsa de Valores de Nova York, naquele catastrófico outubro de 1929, não é? Há desdobramentos que vão, em tudo, gerar reações impensadas antes, né? Cada Estado nacional vai se entrincheirar atrás de suas fronteiras econômicas, vai aumentar suas tarifas alfandegárias. Então, os nacionalismos econômicos, como reação à crise liberal, à crise do sistema econômico do capitalismo, vai alimentar os nacionalismos políticos e militares. Ora, então já falamos de duas questões: os problemas suscitados pelos tratados, a crise econômica que gerou esse cenário, então, um segundo fator. Um terceiro elemento: depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o surgimento de movimentos políticos de uma natureza que é absolutamente inédito na história, né? O fascismo. O fascismo que surge na Itália, logo em seguida na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial,
1919, nesses dois países. O fascismo chega ao poder na Itália em 1922. O fascismo alemão, também chamado nazismo, mas é um fascismo, chega ao poder na Alemanha em 1933. Então, o surgimento dos fascismos pode ser apontado também como um fator que levou a essa guerra. Qual guerra? A Segunda Guerra. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, as nações mais poderosas do mundo, leia-se, sobretudo o Reino Unido, que a gente aqui muitas vezes chama de Inglaterra, né? A França, a Itália, o Japão, os Estados Unidos, propuseram organizar uma organização internacional chamada Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, com o objetivo de fazer uma gestão coletiva dos dilemas, né, do planeta, dos problemas do planeta, um organismo internacional para tentar criar ordem, não é, no mundo. Então, a Sociedade das Nações. Essa sociedade tinha um conselho executivo formado, na sua proposta, no seu desenho original, por 5 países: os Estados Unidos da América, a França, a Inglaterra, o Reino Unido, a Itália e o Japão. Os Estados Unidos, por fim, não entraram, porque lá é necessário o aval do parlamento, né, na cultura democrática. Eles tinham uma cultura bastante isolacionista e optaram por manter-se assim, né, no isolacionismo. Então, os Estados Unidos não entram, em 1926, desculpem, que essa cadeira vai ser ocupada pela Alemanha. Então, a gente está falando, olha, a Alemanha, Itália, França, Inglaterra, os 4 grandes da Europa e Japão, né, fazem um conselho executivo ali da Sociedade das Nações, dessa Liga das Nações. Ora, a Alemanha com Hitler sai da Liga das Nações, ainda em 1933. O Japão, que havia entrado nessa onda militarista, agressiva e expansionista, opta também por sair da Liga das Nações no mesmo ano da Alemanha, em 1933. A Itália, sofrendo um processo de radicalização política lá com Mussolini no poder, opta também pela sua saída em 1937, depois de uma crise internacional, quando a Itália invade a Abissínia na África, enfim, a Itália opta por sair então da Sociedade das Nações. A União Soviética, que demorou a entrar na Liga, acabou sendo expulsa da Liga das Nações em 1939, como uma represália à invasão que a União Soviética havia feito à Finlândia em 30 de outubro de 1939. E os Estados Unidos nunca participaram da Liga. Então a gente está falando de uma organização internacional em que a Itália, um dos grandes, saiu em 37, em que a Alemanha, um dos grandes, saiu em 33, em que o Japão saiu em 33, em que os Estados Unidos não participavam e que a União Soviética foi expulsa. Então, é claro que isso minou a possibilidade de ação dessa sociedade de nações. Ela ficou muito enfraquecida e praticamente passou a representar a política de Paris, política da França e, quando não, do Reino Unido, que já não eram mais capazes de atuar como síndicos do mundo, de manter a ordem no mundo. Então, um outro fator que ajudou na explosão desse confronto foi a incapacidade, por fim, da Sociedade das Nações de dirimir os problemas político-militares do mundo de então. Tá? 4 já pontos, né, que nós estamos elencando para pensar o início da maior guerra da história. Quais? Ora, o Tratado de Versalhes, sobretudo, e os problemas suscitados por ele. A crise econômica e as reações nacionalistas, né, dos estados nacionais naquele cenário de crise liberal. 3, o surgimento dos fascismos. 4, a incapacidade, por fim, da Sociedade das Nações de manter a segurança no mundo. 5, o fascismo alemão se uniu ao fascismo italiano. Então, é a junção desses estados. A Itália, é importante lembrar, na Primeira Guerra Mundial, ela havia sido aliada da França e da Inglaterra. Ela estava entre os vencedores. E mesmo terminada a guerra, mesmo com Mussolini no poder, o Mussolini era aliado, o governo de Mussolini, a Itália de Mussolini, era aliada da França e da Inglaterra. Mas
vai havendo um distanciamento, sobretudo depois dessa crise que eu falei, que é a crise da Abissínia, em que a França reagiu de maneira muito dura contra a Itália, e a Alemanha vai aproveitar o momento e sair de um isolamento político, se aproximando da Itália também, porque são, desculpa o clichê, são almas gêmeas, tá? Hitler e Mussolini, né? Então eles se aproximam, e o Japão se aproxima desses dois. E aqui vale a pena elencar algumas questões. Olha, a formação do eixo em outubro de 1936, que é o momento em que a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini assinam um acordo de amizade. E aí formam um eixo Roma-Berlim, que divide a Europa em dois. Na linguagem da época se falava, pós Primeira Guerra Mundial, no esquema 3-1, que a gente fala em 4 grandes na Europa: Inglaterra, França, Itália e Alemanha. A Inglaterra, a França e a Itália eram aliadas e a Alemanha estava isolada depois da Primeira Guerra Mundial. Então é o esquema 3-1, Inglaterra, França, Itália e a Alemanha isolada. Agora, a formação do eixo em 1936 levava a Itália daquele lado para o lado alemão, mudando o equilíbrio da disposição das forças, né? Então você passava a ter 2 de um lado, 2 grandes, a Inglaterra e a França, e 2 do outro, a Itália e a Alemanha. Então é o eixo Roma-Berlim, tá? Um segundo ponto nessa aliança entre a Alemanha, Itália e Japão é o chamado Pacto Anticominterme. Cominterme era um órgão da União Soviética, né, que tinha como finalidade difundir a Revolução Comunista, levar a Revolução Comunista a outros espaços do mundo. Então, o Japão e a Alemanha firmam um acordo contra o comunismo, contra a União Soviética, né? Esse acordo é firmado em 1936, o Japão de Hirohito e a Alemanha de Hitler. A Itália aderiu ao Pacto Anticominterme em 1937. E, por fim, já muito perto do início da guerra, a Itália e a Alemanha firmam um acordo de cooperação, de colaboração militar e ação conjunta em termos de paz, tá? Que é o chamado Pacto de Aço. A rigor, o Japão não é membro do eixo, né? O eixo é um eixo na Europa, mas a gente usa essa linguagem, porque como o Japão faz parte de um pacto com a Alemanha e a Alemanha e a Itália são os países do eixo, que é o Pacto Anticominterme, então por aproximação a gente coloca o Japão no eixo, mas é claro que Tóquio está fora desse eixo, né? Mas existe uma aliança político-militar entre Japão e os países do eixo, que são a Alemanha e a Itália, olha só, então eles já estão como aliados ali no final dos anos de 1930, né? Quem? A Alemanha, a Itália e o Japão, 3 países bastante militarizados, expansionistas, com pretensões expansionistas e agressivos. Ora, e podemos elencar um 6º fator desencadeador dessa guerra: as várias crises internacionais que ocorreram na década de 30. Há uma região na fronteira da Alemanha com a França, chamada Sarre, que ela tinha sido retirada da Alemanha pelo Tratado de Versalhes, mas com uma data para 20 anos depois do tratado, portanto 1939, tem um plebiscito para que a população do Sarre decidisse por ser França ou Alemanha. Hitler descumpriu isso, invadiu o Sarre, fez o plebiscito, venceu e anexou, mas de forma totalmente irregular. Isso foi em 1935. Então a gente chama isso de crise do Sarre, né? O reingresso do Sarre à Alemanha, é uma crise. Depois Hitler vai novamente descumprir os termos do Tratado de Versalhes, quando em março de 1936 ele vai militarizar a fronteira com a França, a região do Reno, né? As margens do rio Reno, a Renânia. Isso era proibido pelo Tratado de Versalhes para dar algum tipo de garantia, de segurança à França. A Alemanha descumpre e gera uma crise. E a França chia, não é? Reclama, mas acaba apaziguando com Hitler. Querem, por tudo, evitar um novo confronto armado. Lembrando que havia, 18 anos, que havia terminado a maior guerra de todos os tempos, não é? Há esse caso que é muito marcante nessas crises internacionais, que é o caso da Etiópia, tá? Quando a Itália invadiu um país na África, chamado Abissínia, tá? A Abissínia, que nem existe hoje, a Etiópia, a Eritreia,
ali no chifre africano. Era um país independente, membro da Liga das Nações. E aí a Itália, com essas vontades expansionistas, agressivas do fascismo, uma força de 400 mil homens invade a a Abissínia. Isso gera uma crise internacional. Eu falei que vai levar até a Liga das Nações a estabelecer um monte de embargos à Itália. O resultado político foi empurrar a Itália para o lado alemão. A crise na Espanha, não é? Em 1936, quando começa uma guerra civil, depois da vitória eleitoral da Frente Popular, de esquerda, aliança de socialista, comunista, anarquista, e aí você tem uma sublevação militar que vai gerar a Guerra Civil Espanhola, uma crise também de porte. Em abril de 1939, a Itália invadiu a Albânia. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, um processo proibido por Versalhes, pelo Tratado de Versalhes, um Anschluss. Tá? E assim, as crises são inúmeras. É preciso destacar também a chamada crise dos Sudetos, quando a Alemanha anexou o quadrilátero da Boêmia, não é? Com o aval da França e da Inglaterra, que pensavam assim estar evitando a guerra. A Alemanha invade a Tchecoslováquia em março de 1939. Como se vê, é um cenário de crise atrás de outra, né? Crises políticas provocadas pelas agressões desses estados fascistas. Mas há um momento marcante que merece maior destaque. Em 23 de agosto de 1939, a União Soviética, dirigida por Stalin, firma um pacto com a Alemanha nazista. É o chamado Tratado de Não Agressão. É um tratado de 10 anos, tá? Em que cada um se comprometia a não agredir fisicamente o outro por 10 anos. Há outras questões também, entre elas merece lembrar da divisão da Polônia. Eles decidiram, por tratado, dividir o país, né? A União Soviética pegaria a parte oriental da Polônia, a Alemanha a parte ocidental. E o que é importante a gente ressaltar aqui é que esse tratado, ele mudou a perspectiva da França e da Inglaterra. Porque a França e a Inglaterra, os atores políticos ali, esperavam que haveria uma guerra. A Alemanha estava muito agressiva, né, se remilitarizando, mas achavam que seria mais provável que a Alemanha atacasse a União Soviética. Então, era razoável ceder às pretensões de Hitler, não tão expressivas, muito entre aspas, para evitar uma guerra direta com Hitler, já que ele faria guerra, mas não seria com eles, franceses e ingleses, e sim com os russos da União Soviética. Mas quando vem o Tratado de Não Agressão, essa expectativa de futuro desaba. Hitler faz um acordo de paz por 10 anos com a União Soviética. A guerra aconteceria e não seria para o lado oriental, a princípio, seria para o lado ocidental. Agora não adiantava mais passar pano em Hitler, né? Ou, uma linguagem mais apropriada, apaziguar com Hitler. É por isso que, a partir daí, qualquer passo da Alemanha nazista, desrespeitoso em relação à ordem internacional, levaria à guerra, porque França e Inglaterra não estavam mais dispostas a apaziguar com a Alemanha, porque não faria mais sentido, né? Poucos dias depois do pacto com a União Soviética, a Alemanha invadiu a Polônia, no dia 1º de setembro. E esse é o acontecimento último, ou seja, um estopim, né, como a gente costuma dizer, para o início da guerra na Europa. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, a França e a Inglaterra irão declarar guerra à Alemanha e tem o imediato revide alemão. Começava a guerra que foi, por fim, a maior guerra de todos os tempos. Obrigado.